Olá, meus irmãos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast. E eu vou realizar agora a leitura do capítulo 9. Amém? Vamos até o Amém. verso 12. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem escorpiões da terra. Não é o anjo que tocou a trombeta e fez a estrela cair. Não foi revelado para alguém que tocou a trombeta e fez com que uma estrela caísse do céu de forma miraculosa, né? Nesse sentido, não. O texto está com uma outra informação. Ele está induzindo a gente a olhar para um outro ângulo. Ou seja, a palavra está dizendo que João, melhor dizendo, né, eu vi uma estrela caída, né? Apenas isso, eu vi uma estrela caída, né? Profeticamente, espiritualmente, né? Ele viu uma estrela caída, né? E a gente sabe que estrela, né, tem relação com os anjos, né? Com os anjos, né? Um anjo caído. Eu vi um anjo caído, eu vi uma estrela caída. Em qual momento que essa estrela caiu, né? Então, se a gente voltar um pouquinho para trás, né, lendo a palavra, a gente vai ver que da terceira para a quarta trombeta, quando os poderes do céu são abalados, é neste momento que vai cair a estrela, entende? Que no caso, eu quero ler aqui para vocês, né? O profeta Isaías, no capítulo de número 14, que vai dizer assim, ó. Capítulo 14, a partir do 11, bem rapidinho, tá? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por debaixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes serão a tua coberta. Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte santo da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Né? Então aqui é um intento de Satanás, né? Deus revelou para o profeta Isaías, né? Isaías deixou escrito como testemunho. O interessante é que Isaías profetizou como se tivesse caído mesmo, né? Porque Deus está querendo dar um zoom, né? na profecia, para a gente compreender ainda que o profeta viveu lá há quase 3.000 anos lá atrás, antes da gente, mas Deus deu a revelação para ele, né? Ele conseguiu visualizar, escreveu, deixou como testemunho, né, algo que aconteceria com Lúcifer, né? Que é chamado de estrela, filho da alva, né? E disse-lhes, eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Né? E aí logo ele vai falar, eis que vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Claro, Jesus, ele é como se fosse uma visão, né, futura dessa queda, né, desses que haverá, né, futuramente, né, desses principados, dessas potestades. E o próprio Cristo, ele fala, né, que vai dar poder aqui, né, eu vejo Lucas 10, 19, uma referência para as testemunhas, né, ele está falando para os discípulos, né, mas isso serve também para nós, né, que somos Atos, né, 3, 18, se não me engano, vai falar que nós somos filhos dos profetas, e vai ser dado poder às testemunhas, né, para pisar serpentes, escorpiões. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, ó, Judas capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, que vai dizer assim, ó, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, de que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram sua própria morada, seu próprio domicílio. Ele os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então até o 6 já está bom. Ou seja, Judas está relatando, né, que Deus criou os anjos com um propósito, uma habitação espiritual, e eles tinham seus afazeres. Mas eles abandonaram seus afazeres, né? Segundo escrita aqui, a palavra que Judas escreveu, eles desobedeceram à autoridade de Deus, abandonaram o seu posto original e se inflamaram com os homens, né? No caso, lá em Gênesis 6, vai mostrar lá que eles tiveram relações com as mulheres, né? Ou seja, então eles se prostituíram, né? E aí então Deus os aprisiona,
e os guarda, como a gente leu no verso 6. Eles estão em prisões eternas até o dia do juízo, ou do grande dia, que no caso a gente vai ler, ou destrinchar daqui para frente, conforme a gente for desenrolando aqui o entendimento dessa quinta trombeta, a gente vai ver que eles vão ser soltos, né? Eles vão ser soltos, e aí então vão começar a causar dano na Terra, né? Vão começar a causar dano. Só que eles vão ter poder e autoridade para causar dano na Terra. Só que tem um detalhe. É falado para eles, vocês vão sair. Só que vocês não vão poder causar dano quem tiver o selo de Deus na testa. Quem não tiver o selo de Deus na testa, vocês podem atormentar por 5 meses. E aí fica subentendido, peraí, a igreja é selada, a igreja tem o selo de Deus na testa. Mas as nações que restam não têm o selo de Deus na testa. Onde é que elas estão? Como é que vai fazer? Porque essas pragas aqui, esses gafanhotos, esses demônios, esses anjos caídos, essas estrelas, né? Ou fiotinho de estrela, o filho da alva, né? Eles vão causar dano nos marcados da besta, no trono da besta, e vão atormentar as pessoas. Mas e as nações restantes estão aonde? As nações restantes foram conduzidas junto com a igreja para o deserto, para serem protegidas. Apocalipse 18, do 1 até o 7, mais ou menos, eu vou ler. Depois destas coisas, eu vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com a potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice dos seus flagelos e dos seus pecados, para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em dobro, retribui para ela também, assim como ela deu de beber a vocês, conforme as suas obras. No cálice em que ela misturou sem bebida, misturai dobrado para ela. O 7. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida, tormento e pranto, porque ela diz consigo mesma: Estou sentada aqui como rainha, viúva não sou, pranto jamais vou ver. Então aí no verso 8 vai dizer: Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Resumindo a minha fala. Então esse contexto do Apocalipse 18 está mostrando todo esse tipo de bicho vivendo na terra, né? Nos lugares... Não, aqui não está escrito, mas lá em Isaías capítulo 13, lá vai dizer, quando vai falar da queda dessa Babilônia, lá vai falar que vai morar chacais, as hienas, as corujas, todo tipo de ave imunda, detestável, vai morar nos palácios, nos lugares que hoje é glorioso, né? É orgulho e adorno dos caldeus. É os lugares mais gloriosos, os palácios mais ricos da terra, né? Se tornarão em morada de demônios, de corujas, de todo tipo de ave imunda. Mas quando? Quando essa estrela for abrir o poço do abismo, soltar esses bicharada toda, né? Esses demônios, vão sair para a terra, prejudicando a terra, mas aí Deus faz o último apelo: sai dela, meu povo. O irmão Marcos Miguel chegou agora, ele estava comentando sobre Lucas 10, eu detalhando um pouco mais sobre isso. Quando esses discípulos voltam todos alegres, e eles falam assim, falando para o Senhor: Senhor, em teu nome até os demônios nos sujeitaram. E aí o Senhor disse: eu via Satanás caindo do céu. É um sinal, é uma chave para entender estes últimos dias, de que nessa transição da primeira metade, onde as testemunhas farão proezas, para a segunda metade, essa segunda metade, a chave vira, porque elas passarão a ser perseguidas por Satanás. O Satanás, ele vai cair na metade da última semana e ele vai realizar essa perseguição. E aí Jesus diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. Ou seja, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É a perseverança dos santos nos últimos dias. E o Senhor Jesus, ele encerra declarando assim, ele diz: Pai, Senhor do céu
e da terra? Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas, aos pequeninos. Os pequeninos dos últimos dias entenderão essa história relatada por Jesus e entenderão e realizarão as conexões para os últimos dias. E ele acrescenta aqui: Pai, porque sim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele que é a quem o Filho quiser revelar. E aí, a gente entende o motivo que Jesus deixou tão claro essa mensagem, para entender os últimos dias. Porque eu vejo as trombetas apontando exatamente a última semana, apontando exatamente esses últimos momentos da Terra. A gente não precisa negar o que aconteceu no passado, mas a gente precisa fixar o que está acontecendo nesse momento. E esta quinta trombeta está nos apontando um momento crucial da humanidade na Terra, que é exatamente o ponto de virada entre o surgimento desse anticristo, o surgimento de Satanás, seja como você crê hoje, né? Se você crê que ele vai se personificar em uma pessoa, ou que ele vai dar todo o seu domínio a um reino, né? E ele vai estar reinando junto com algum reino nessa terra, o que eu acho muito mais provável de que aconteça, né? Mas sendo como for, essa última semana começa, essa última metade da semana começa nesse momento. E quando a gente vê Apocalipse 12 nos relatando exatamente isso, fica uma pergunta que muitos não respondem. Por quê? Porque se a gente interpreta, como muitas denominações, dizendo que este anjo, né, foi expulso para a Terra naquele momento só e não consegue trazer isso para um futuro, a gente deixa de lado tudo que está trazendo aqui, que é o quê? Primeiro ponto: agora, pois, veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Festejai os céus e terra, tudo que nela habitais, porque o diabo desceu até... Por que eu vou festejar que o diabo desceu até mim? Por quê? E o texto é muito mais claro dizendo: sabendo ele que pouco tempo lhe resta. E eu vou ser ousado aqui em dizer que o pouco tempo que resta a ele é 3 anos e meio. Tô certo ou não tô certo? Esse é o pouco tempo que lhe resta de uma grande perseguição. Entende? E entrando agora dentro desta quinta trombeta, eu quero enfatizar esse versículo 12 do capítulo 12. Por isto festejai os céus e vós os que nele habitais. Quem é que está lá habitando nos céus? Não vamos trazer aqui para seres celestiais. Essa referência é daqueles que estão sendo contados diante do trono. Esses mesmos que estão sendo medidos no Apocalipse 11. Nós precisamos festejar. Por quê? Por quê? Porque agora vai chegar o reino do nosso Deus. Mas olha o que diz ali: ai da terra e ai do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E a partir de agora, começa todos os desdobramentos que a gente vai ler na sequência da quinta trombeta. Entende? Então, o momento crucial de nós entendermos é esse: que quem é que está festejando? Quem não está nem um pouco preocupado com a vida aqui na Terra. Quem não está nem um pouco preocupado que vai sofrer perseguição e vai sofrer perseguição. Mas esses estão festejando. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Só que a Terra vai começar a sofrer os flagelos. E quando a gente vê lá em Apocalipse 17, falando da grande Babilônia, né, aquela grande meretriz, ali vai dizer no versículo 8, que a besta que viste e era e não é, e está para emergir do abismo. E ela caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, a destruição daqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então a conexão é essa. Nós precisamos conectar os tempos determinados, porque esses tempos nos apontam esses últimos 3 anos e meio desta última semana que a gente vai enfrentar aqui na Terra. A última semana de Daniel. E esse é o mesmo abominável da desolação que a gente vê na metade da semana de Daniel. Então, meus irmãos, quando a gente faz essa conexão, a gente precisa deixar muito bem claro quem é essa estrela que foi atirada da terra e está para emergir do abismo. Porque é ela que vem trazer todas as consequências dessa trombeta que a gente vai ver agora, sem nos esquecer que nós estamos aqui dentro do primeiro ai. Esse é o primeiro ai. E, meus irmãos, os danos que essa trombeta vai causar
na terra, e a gente vai ver no versículo seguinte, que esses danos, como se fosse danos da picada de um escorpião, né? Como se fosse danos de gafanhotos, enfim, esses danos não vão atingir aqueles que estão selados por Deus. Nós não estamos falando aqui da perseguição, mas sim dos danos. Por quê? Porque a gente consegue ver a introdução dos flagelos em cima do trono da besta. Legal, maravilha. Antes de passar a palavra para o irmão Marcos Miguel, só lá a título de curiosidade, conectando com o que você disse aí, Wagner, quero comentar o livro de Enoque, capítulo 82. Enoque teve uma visão que se assemelha muito com o que a gente está tratando aqui. Então, no capítulo 82, diz assim: estava na casa do meu avô, Malaléu, quando vi o céu se purificando. Olha só a conexão com o Apocalipse 12, que Satanás deixa essas regiões celestiais, ele cai sobre a terra. O céu se purificando e algo sendo removido e arremessado sobre a terra, ao abismo. Enoque acordou e relatou ao seu avô Malaléu. E o avô disse: confirmado está o que tens visto, meu filho. Todo pecado secreto, né? A sua substância será submersa ao abismo e grande destruição acontecerá. E essa palavra aqui, destruição, na palavra em hebraico, é Abaddon. Foi dizer que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses, né? 150 dias. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere o homem. Então, como estávamos falando aqui, né? Esses seres, né? Essas potestades, né? Que vão ser liberadas pelo anjo do abismo, né? Vai abrir, né? Com sua chave, né? E o que fica bem claro, né? Como estava comentando aqui com os irmãos, que isso são esses gafanhotos, eles são seres espirituais, porque não há como o próprio povo da besta, né, e a própria besta está sendo atacada por eles mesmos. Apesar de termos referências, né, e provavelmente vamos estar lendo também esses textos aí, texto de Naum, que vai fazer referência, né, sobre isso, mas eu queria... ele vai falar: e naqueles dias os homens buscarão a morte, não encontrarão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Mas eu queria fazer uma conexão com o texto de Êxodo, capítulo 10, tá? Que vai falar... você vê uma conexão, né? Entre o Apocalipse e aquilo que já aconteceu, né? Então, Êxodo, capítulo 10, vai falar: disse o Senhor a Moisés: vai à presença de Faraó, né? Faraó aqui é a figura, né, do anticristo, porque eu endureci o seu coração e o coração dos seus servos do anticristo, né? Para que eu mostre estes sinais diante dele, e para que tu contes ao ouvido dos teus ouvidos e os dos ouvidos dos teus filhos as coisas as coisas e meus sinais que fiz entre eles no Egito, para que saibais que eu sou o Senhor. E Moisés e Arão, figura aqui, né, das duas testemunhas, Moisés e Arão foram à presença de Faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, quanto tempo recusarás a humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir para que me sirva. Então, essa mesma figura daquilo que aconteceu no passado, né, a gente vê que vai acontecer futuramente, né? É algo muito parecido quando o povo de Deus, né, as testemunhas, elas vão estar durante o período, né, de 1260 dias, proclamando, né, o arrependimento às nações, né, e tocando trombeta, né, celebrando festas. Então, em diante, né, se não te recusares a deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei locustas para a tua costa. É o que Deus está fazendo. Então, uma das pragas que houve lá no Egito foram os gafanhotos, né, foram as locustas que invadiram, né, o Egito. Então, a gente tem essa mesma figura no passado, Deus ameaçando o faraó, figura do anticristo, né, para poder realizar esta praga, né, e cobrirão a face da terra para que não se consiga ver a terra, né? Só que o Apocalipse é muito claro que foi-lhes ordenado que não ferisse a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, tá? Referência aqui a homem. A gente tem 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, que vai dizer que todo homem é como a erva da terra, né? E toda a glória do homem é como a flor da erva, né? Seca-se a erva, né? E a flor murcha, né? Então, foi designado que não os matasse, mas que os atormentasse por 5 meses, né?
Aí continuando aqui em Êxodo, né? A conexão. Eles comerão o resto do que escapou, o que restou do granizo. Encherão as tuas casas, as casas dos teus servos, as casas de todos os egípcios, que nem teus pais e nem os pais de teus pais viram, desde o dia em que eles estiveram sobre a terra, até este dia. Virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Não sabes que ainda o Egito está destruído? Então, da mesma forma, haverá uma destruição, né? Deus, ele vai estar, os profetas, eles vêm proclamando isso, né? A desolação da terra. A terra vai ser desolada, né? Eu acredito que vai ser um momento, né, de completa desolação, né? Entre aspas, né? O povo de Deus, né, nessa metade da semana, ele vai estar sofrendo perseguição, né? Uma parte das testemunhas, elas vão estar sendo mortas, martirizadas, e uma outra parte vai ser guardada no deserto. E tinham couraças, como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm para a batalha. Então, é um momento ímpar, né? Esse momento que deles, essa demonstração de poder, né? Demonstração de força, e também, né? Só que é pro lado inverso, né? Poder das testemunhas falsas, né? E eu quero ler aqui em Jó, capítulo 41, uma descrição, algo semelhante a esse verso 9 aqui de Apocalipse. Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Então Deus está falando para Jó, né, a respeito do Leviatã. Não tem ninguém na terra atrevido ao ponto de despertar o Leviatã, que é a besta do mar, que está no abismo. Mas os homens vão fazer isso, né? Vão despertar esse monstro, né? Esse Leviatã. E quando eles fizerem isso, né? Já vai ser ruim, né? Porque ele vai causar dano para eles. O tormento vai vir em cima deles. E pior ainda, despertou o Leviatã. Quanto mais, né? O que Deus não vai fazer com quem despertou o Leviatã, né? Ou seja, porque ele falou aqui, ó. Se tiver alguém atrevido para despertar o Leviatã, né? Vai passar apertado. Mas, e diante de mim? Que foi eu que criei o monstro. Só eu posso vencer ele. Ninguém pode vencer ele. Só eu posso vencer. Continuação. Quem primeiro deu a mim para que eu haja de restituir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus que é meu? Não me calarei a respeito dos seus membros, né? Nem da sua grande força, nem da sua compostura. Ou seja, esse Leviatã tem membros, né? Você vai ver que o corpo de Cristo tem membros. Somos membros do corpo de Cristo individualmente, mas conectados com o corpo de Cristo. Então, a besta Leviatã também tem membros, né, individuais, mas que se conectam no monstro, faz parte do monstro. 13. Quem lhe abrirá as suas vestes e o seu dorso? Ou quem pode penetrar sua couraça que é dobrada? Couraça dupla. Então, vocês percebem que a gente viu aqui em Apocalipse 9, né? 9:9, de que eles tinham couraças como couraças de ferro, né? Os demônios, os bichos que saíram do poço do abismo, né? Que são membros do Leviatã, são membros dessa besta terrível. Eles têm uma espécie de couraça dobrada, né? De ferro, né? Para causar terror nos homens. Ou seja, os homens, por mais que eles tentem lutar contra esses demônios, eles não vão conseguir, né? Não vão conseguir. Os próprios demônios vai derrotar eles, né? Vai atormentar eles por 5 meses, eles não vão conseguir matar os demônios e vão pedir a morte vai fugir deles, eles não vão conseguir, né? Quem vai abrir as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror, né? Porque vai falar dos dentes de leão, né? Como fala aqui no verso 7, ó. O parecer dos gafanhotos é semelhante a cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam com coroas semelhantes aos seus rostos, e os rostos eram como o rosto de homem. Tinham cabelos como o cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, né? Então vocês conseguem perceber as conexões, né? É óbvio que para quem está ouvindo pela primeira vez, para quem nunca visualizou o livro de Jó desta forma, em profundidade, falando realmente do poder da besta, né? Que esse poder é um animal, é uma besta que existiu, né? Deus criou, ele fez, ele faz elogios para esses animais. Então a gente vê essa conexão, e essa conexão é um ponto importantíssimo dos irmãos entenderem, porque eu costumo dizer assim, quando a gente estuda um capítulo da Bíblia,
Se a gente não prestar atenção nos detalhes, a gente não consegue ter a chave para a revelação do outro. E nós ainda iremos estudar o capítulo 17 e não vai ter como não fazer conexão com a quinta trombeta. Por quê? Porque está conectado. Ele está conectado. E o que eu quero trazer mais para os irmãos meditarem é assim, no versículo 5 que diz, né? Foi-lhes também dado que não matasse, mas sim que atormentasse durante 5 meses. Eu vi um irmão perguntando ali, será que esses 5 meses, eles são literais? Será que esses 5 meses é o tempo determinado para essa quinta trombeta? Eu não tenho resposta para isso, talvez os irmãos tenham. Mas é uma coisa para se perguntar, né? Porque se a gente tem 3 anos e meio, onde tudo está acontecendo, e esse primeiro AI, ele está acontecendo aí exatamente na metade da última semana, talvez a gente tenha que ver exatamente esse tempo. Eu não tenho essa resposta, meu irmão. Eu não tenho. Mas o que eu quero trazer, para que os irmãos consigam meditar, é que, assim como o irmão Marcos trouxe, os homens buscarão a morte fugirá deles. Então eles vão sofrer todos esses tormentos que estarão ali acontecendo. E quando a gente vê aqui, esses gafanhotos que estão aí agindo, será que é gafanhoto mesmo? Um gafanhoto que está ali atingindo plantações e tudo? Será que é esse o intuito? Mas o que o versículo nos traz, né? Que eles são gente tinha coraça de ferro, que as suas asas faziam como barulho de carros e de muitos cavalos quando correm a peleja. E a gente vê nos selamentos os cavalos. Quando a gente vê ali o terceiro selo, o quarto selo, a gente vê um cavalo de destruição. É o cavalo da destruição que está agindo no momento. E exatamente o mesmo momento do quarto selo e o mesmo momento ali do quinto selo. É como se fosse a passagem do quarto para o quinto selo, onde a gente está vendo esse momento acontecendo. Entende? Então, a conexão, ela é perfeita. Então, não é... Como é que eu posso dizer? Não é absurdo dizer que esse gafanhoto é parecido com um cavalo. Entende? Porque, na verdade, a gente está usando uma simbologia de animais para estar apontando um reino que está vindo. E a profecia das 70 semanas nos mostra o quê? O povo de um príncipe que há de vir. Esse povo, ele age com autoridade oriunda de quem? Do seu príncipe, entende? Então, nesse momento, aqueles que não estão selados pelo Senhor estão sofrendo os flagelos oriundos aí desta trombeta e tudo que estará acontecendo nesse momento. Legal, maravilha. Importante, o irmão Márcio citou aí acerca o despertar da besta. Interessante, porque no despertar da besta, concomitantemente, desperta a ira de Deus contra o povo da besta. Então, um paralelo muito interessante que o irmão fez aí de Jó, porque nós podemos enxergar aí uma batalha, uma guerra muito forte envolvendo 2 lados. De um lado, a besta que é despertada, que sobe do abismo e ela vai perseguir os santos, e parte desses santos, dessas testemunhas, vão morrer, e o sangue derramado dessas santas testemunhas vai despertar aí o agir de Deus, a ira de Deus sobre o povo da besta. Por isso que nós podemos aí entender que do abismo surge uma besta, que está lá em Apocalipse 11, aqui no verso 7. E quando acabar o testemunho, a besta que sobe do abismo, e a palavra abismo aqui é abissos, a mesma palavra usada aqui, nós estamos lendo aqui da trombeta, a besta se levantará do abismo e lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Concomitantemente ao agir da besta contra o povo de Deus, o Senhor vai corresponder. É uma guerra, e nesta guerra tem 2 lados. E o Senhor vai despertar, vai agir com os flagelos contra o povo da besta. E esses gafanhotos sendo levantados pela fumaça. O irmão perguntou aí, né, se são 5 meses literais ou não. Eu creio que essa palavrinha usada aqui no Apocalipse 9, verso 5, onde fala de atormentar, quando nós olhamos aí a aparência desses gafanhotos, realmente é uma aparência diabólica, uma aparência de causar terror às pessoas que estarão lá.
Por isso que a importância de entender a primeira metade da semana, porque os flagelos ali da primeira metade da semana é de chamar para o arrependimento. E os danos causados ali, né, na humanidade, na Terra, e quando passa da primeira metade da semana e entra na segunda metade, nós percebemos que é uma grande aflição, grande tribulação, grande terror. E por isso que nós precisamos entender que esses gafanhotos, quando vão atormentar, é um tormento de todos os âmbitos, não só físico, mas também mental, psicológico. As pessoas vão estar realmente na realidade de um filme de terror, um cenário totalmente tenebroso, e as pessoas vão buscar a morte e elas não vão encontrar a morte. É um tormento pleno, né? Físico, na alma e também no psicológico. Então, muito terrível. E eu creio que as dores que esses gafanhotos vão causar nessas pessoas, eu creio que as chagas ali, né, que estarão ocasionando nessas pessoas, elas vão ainda durar mais tempo. Por isso que o tormento, aqui a palavrinha tormento, é um tormento da presença dos gafanhotos. Os gafanhotos estarão presentes, atormentando durante 5 meses. Mas as dores, as chagas que elas vão causar, eu creio que vão passar desse período. Por isso que eu consigo conectar também com as primeiras taças aí. Porque juntamente com a quinta trombeta, eu percebo que o Senhor também vai derramar desde já as taças concomitantemente aí, principalmente as 5 primeiras taças. Quando a gente olha a primeira taça, principalmente, que são chagas, que são úlceras, dá para associar com os flagelos que os gafanhotos vão causar nas pessoas. E é semelhante à mesma doença que os marcados da besta vão receber nessas taças, né? Que é uma doença que vai na carne, vai corroer, vai ficar... É um negócio tenso, né? Então a gente consegue perceber quão forte foi o servo Jó, né? Como que ele conseguiu resistir, né? Todo o período de tormento, né, dessa doença na pele, sem blasfemar, sem reclamar, né? Sempre ali no coração de adorador, um coração de servo. Se eu tiver em pecado, Deus vai falar para mim, eu vou me arrepender. E de forma que ele não blasfemou contra Deus, né? E Deus disse, olha, ele não vai blasfemar, né? Então essa fala de Deus, né, elogiando Jó diante de Satanás, né, recairia sobre a igreja, né? E a igreja, de uma certa forma, também vai passar por tormentos semelhantes, né, antes dos marcados, né? Porque muitos servos morreram, né? Muitos homens morreram, né? Mártires, né? Cada um com a sua forma de morrer, né? Morreram e não blasfemaram contra Deus. Então a igreja do tempo do fim também, ela vai sofrer. Os que vão morrer, né? Os que vão estar em campo nesse período, né? Os marcados vão estar com feridas dolorosas, vão estar sofrendo, vão blasfemar, né? Uma coisa que Jó não fez, né? Ou seja, esse tipo de tormento, não só esses 5 meses, mas eu acredito que todo o período dos 3 anos e meio, né? Vão ser coisas semelhantes a essa, né? Eu quero trazer os irmãos a meditar num outro ponto que não foi falado aqui, tá? Mas vai ser bem rápido, mas os irmãos possam perceber. Quando a gente vê esse aspecto que está nos mostrando como que são esses gafanhotos, o versículo 7, que o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha, né? Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, olha só, parecem coroa de ouro, tá? E o seu rosto era como o rosto de homem, tinha também cabelos como cabelo de mulher. Se vocês estão prestando atenção no que o texto está querendo nos trazer, e os seus dentes como dentes de leão, couraça como couraça de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm para a peleja. Por que eu estou querendo trazer isso daqui? Porque eu consigo sim, se os irmãos não conseguiram meditar nesse ponto, eu consigo enxergar sim um cunho religioso nesse ponto, tá? É o cunho daqueles que estão hoje fazendo, por exemplo, indo nas denominações como se isso fosse somente o que Deus pedisse. E eu acredito, tá? Eu tenho dentro de mim, eu acredito que os irmãos também entendem que a parte religiosa vai ser a parte que mais vai pegar nas pessoas. Daqueles que se dizem ser cristão, mas não são. Aquele que se diz ser judeu, mas não é, o falso judeu. Que aquelas pessoas estão dizendo ali naquele momento, quando eles enxergam essa besta que vem do mar, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
se as pessoas não estiverem ligadas na palavra nesses últimos dias, vai ser muito fácil de ser enganado. Entende? Vai ser muito fácil. Sim. E de dar todo o poder e autoridade para o anticristo que vai surgir na metade da semana. E realmente existe uma obra de engano muito grande, que o inimigo já está atuando, incutindo nas várias instituições, nas várias plataformas de manipulação da humanidade, seja na geopolítica, seja na área religiosa, nas religiões do mundo, em todas as esferas. O inimigo está implantando seus planos de engano e certamente nos últimos dias ele vai colocar o plano em ação, ele vai colocar em prática. E infelizmente muitos vão cair neste plano de engano. Nós comentávamos um pouco isso nos grupos, de que isso ocorre nos dias de hoje. Quando a gente olha esse cenário todo dualista, onde neste cenário todo dualista nós enxergamos uma vertente esquerda, comunista, socialista, e do outro lado a gente vê uma vertente de direita, uma vertente que demonstra uma antítese uma da outra. Mas eu creio que o inimigo, ele atua em todas as áreas, implantando o seu engano nessas várias plataformas, principalmente na geopolítica. E muitos, de certa forma, não conseguem perceber que os maiores planos do inimigo estão ocultos a muitos olhares. E nós conseguimos enxergar que o Senhor vai agir nos últimos dias para tirar, para expor todo este engano do inimigo. Por isso que ele vai usar as duas testemunhas para apregoar a sã doutrina dos apóstolos, o evangelho eterno, aquilo que vai confrontar as diversas denominações, doutrinas, visões e tudo mais. Muitos não suportarão a sã doutrina, não vão aceitar, vão se rebelar contra as testemunhas. E por isso que aponta aí para esta apostasia, a apostasia cada vez mais aumentando, até nos últimos dias, quando chegar na sua medida, vai favorecer a manifestação do anticristo aí, né, para açoitar e causar dano aí às santas testemunhas. Eu vou deixar aqui também o meu encerramento, de que nesta quinta trombeta, que é o início aí dos ais contra a iniquidade, contra o povo da besta, contra aqueles que não têm na testa a marca do Deus vivo. Vou deixar aqui uma mensagem onde o irmão Marcos Miguel trouxe aqui acerca de Naum, aqui no capítulo 3, e ele diz assim: por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Um apontamento direto para a grande Babilônia, né? E o Senhor diz assim para ela: o fogo ali te consumirá. E a gente sabe que da quinta trombeta, né, do abismo sai uma fumaça de uma fornalha ardente. Dessa fornalha, gafanhotos para causar dano ao povo da besta. E esses danos, como danos que se assemelham a queimaduras, quem já sofreu a picada de um escorpião sabe disso, né? A perniciosa, ela causa essa aflição como se fosse uma queimadura. As chagas, elas se assemelham a uma queimadura. E aqui está escrito que fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como a locusta. Olha aí a associação com a locusta, com o gafanhoto. Multiplica-te como a locusta, as dores como causados como gafanhotos. E no verso 19 ele diz assim: não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Então é uma mensagem forte e que serve para o nosso aprendizado e entender de que nós aqui
que estamos buscando, esquadriando as Escrituras, existem mensagens aí nos profetas, no Antigo Testamento, até mesmo na Torá, na lei, que mostra a revelação do que o Senhor vai realizar nesses últimos dias. Lembrando os irmãos que esse é apenas o primeiro ai. Eis que vem ainda 2 ais. Então, a partir do próximo estudo, vai ser complicada a coisa, né, irmão Ricardo? Vai ser a 6ª trombeta, e tem muitas coisas aí interessantes, e vai ser muito, muito legal compartilhar isso com os irmãos. Ótimo, vai ser maravilhoso. Então, muito obrigado a todos, Deus abençoe, que todos fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus, e até o próximo podcast. Deus abençoe.